A importância da leitura. Há quem afirme que, em relação ao cinema, ao rádio ou à televisão, o livro tem vantagens únicas, porque o leitor pode escolher os melhores textos, sejam do passado, sejam do presente, e ler onde e quando quiser e no ritmo que for conveniente. Especialistas ressaltam ainda que é na infância que se adquire com mais facilidade o hábito de ler. Uma recente pesquisa comprova essa afirmação. A raposa viu o ratinho e achou apetitoso. Onde você vai? Perguntou a raposa com brandura. Vem almoçar comigo, faça um almoço gostoso. Que tipo de livro que você gosta mais? De aventura, de terror, essas coisas aí. O que você acha que o livro traz para a imaginação de quem está lendo? Várias coisas. Mais sabedoria. Uma pesquisa que revela o comportamento do brasileiro em relação à leitura mostra que as crianças e os adolescentes são os que mais leem por aqui. A faixa dos 11 aos 13 anos consome 8,5 livros por ano. Dos 5 aos 10, quase 7. E dos 14 aos 17, cerca de 6,5 livros. De acordo com Elizabeth Serra, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, esses números já sinalizam resultados positivos de um trabalho construído nas escolas. Ela vai apontar que o investimento que vem sendo feito para que as crianças leiam, por meio de grandes compras dos governos para as escolas, os programas que se tem, a preocupação de formação dos professores nessa área, demonstra que sim, as crianças estão tendo mais oportunidades de ler e, consequentemente, gostando de ler. Para estimular ainda mais o apetite desses leitores, o 11º Salão do Livro para Crianças e Jovens, realizado no Centro Cultural da Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, apresenta uma variedade de obras que inclui até livros da literatura francesa e as criações de autores indígenas do país. A história ela é feita em português, né? Mas dentro da história nós usamos palavras da nossa própria língua, né? Que é o caso aqui no final, como nós temos sempre o glossário, né? Então, são palavras na nossa língua em que depois é colocado em português o que elas significam. No salão, as crianças conversam com os autores e acompanham o lançamento de livros. Este, por exemplo, traz a ciência como tema. Nós pensamos, então, em fazer algo para as crianças numa linguagem acessível aos alunos. Pensando, no primeiro momento, em incentivar realmente a leitura de coisas científicas, reais, mas numa linguagem que eles pudessem entender. E de um tema que está super atual. Além de ficar por dentro do trabalho de quem escreve as obras, as crianças também compartilham experiências com os ilustradores de livros. O que te inspirou para você desenhar? O ilustrador ele vai fazer um desenho para acompanhar um texto que já existe, entendeu? A gente mostra para eles as técnicas e as etapas da produção. Eles fazem perguntas e acabam aprendendo alguma coisa sobre como é ilustrar e o que são as ilustrações. Eu incentivo o meu neto e todas as crianças ao meu redor. Sou professora e já sem saber que um dia eu ia ser escritora, eu sempre incentivei esse trabalho na escola pública. Eu acho que sempre dando um livro à criança e conversando com ele, depois querendo saber o que achou do livro, é um caminho. Sempre gostei de ler. É como se eu estiver dentro do livro. Parece que é real, que existe. Aí eu começo a ler. O alimento para o espírito, né, para a nossa imaginação, vem das palavras. Você pensa com palavras. Na medida em que você enriquece o seu vocabulário de palavras novas e de novos pensamentos que vêm pela literatura, quando você lê para a criança, seu filho, seu primo, seu neto, você está transmitindo uma relação de afeto por intermédio de algo muito poderoso, que é a literatura. O Salão do Livro para Crianças e Jovens estende-se até domingo, 21 de junho, no Centro Cultural da Ação da Cidadania, na zona portuária do Rio de Janeiro. E sobre livros e leitores mirins, eu converso agora com Francisco Gregório. Ele é escritor, contador de histórias e pesquisador do Centro Educativo do Paço Imperial. Para dizer o mínimo sobre você, né, Gregório, que tem uma longa trajetória já aí de incentivo à leitura, né? Esse resultado da pesquisa do Instituto ProLivro, que mostra que as crianças e os adolescentes hoje são os que mais leem no Brasil, chega a te surpreender? Não, eu tenho testemunhado isso visitando as escolas, as instituições, as bibliotecas,
tendo contato com as famílias leitoras. Esse banquete que a educação e a sociedade brasileira está oferecendo, entendendo, compreendendo que é necessário, que é importante, esse banquete que está sendo ofertado, promovido pelos governos também, é um banquete que produz resultados, produz um desenvolvimento na formação das crianças, dos jovens. É um banquete que inclui as letras, as imagens, a oralidade. Então, essa convivência entre as linguagens artísticas, especialmente, sem hierarquia, uma se entrelaçando com a outra, complementando. Esse banquete, ele produz e produzirá ainda mais bons resultados. Pois é, esse banquete você fala, quer dizer, é dessa oferta enorme também de livros que a gente vê por aí, né? Não só na quantidade, eu queria que você falasse um pouco sobre a qualidade dessa literatura. A qualidade vem melhorando a cada dia, com os cuidados das editoras, os cuidados dos escritores, ilustradores, e especialmente aí eu queria abrir um espaço cuidadoso com a formação dos mediadores, especialmente com os mediadores leitores. Também há mediadores abertos que também se transformam e que se formam junto com os leitores em torno, em volta. Que acabam incentivando as crianças, né? Começa já na escola. A escola também tem estimulado bastante a leitura, especialmente, né? Com criação de salas de leitura e tudo mais. Mas a educação pública consegue dar uma sequência a isso? Quer dizer, chega nos adolescentes? Os governos estão investindo muitos recursos nas escolas públicas, salas de leituras, bibliotecas, e na capacitação, formação do professor leitor. Na primeira infância, na primeira etapa da escolarização, que são os 5, 6 anos primeiros da trajetória escolar, há um crescimento, um interesse. Porém, após esse 5º, 6º ano, há uma inibição. Acredito que os jovens são convidados para o convívio com outras seduções, outros interesses. E o que é que eu registro e sublinho? É que esses jovens aí precisam ainda mais dos mediadores e de incentivos para a convivência em espaço de promoção da leitura, como os centros culturais, bibliotecas, museus, casas da leitura, casa de memória, para além da escola, para além da sala de aula. E para além do computador, né, Gregório? Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada por sua participação aqui. Muito obrigado.